Alegria poder estar com vocês aqui, que alegria imensa poder compartilhar esse momento com vocês. Marcos, que alegria, viu? Muito obrigado, privilégio. E eu quero dizer para vocês que aqui está sendo também o cumprimento de uma visão de Deus na nossa vida, na minha e da Márcia, né? Já sou pastor há muitos anos, há quase 30 anos pastoreando, e quando nós estávamos desenvolvendo uma igreja no interior do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, Deus colocou no nosso coração que alguma coisa ia acontecer fora do nosso país. E nós viemos trabalhar na Espanha. E aí na Espanha vimos concretizado uma visão que Deus nos havia dado, de que nós estaríamos diante de uma porta muito grande e que simbolicamente era a Europa. Mas o templo da nossa igreja, o local de cultos da nossa igreja, tem uma porta de quase 5 metros de altura. É uma porta muito grande. Quando a gente entrou ali, foi impactado com aquilo que Deus havia dito. Mas Deus nos falou que essa mensagem que nós temos para anunciar, ela se estenderia por muitos lugares. E depois de 5 anos e meio, quase 6 anos em Sevilha, é a primeira vez que a gente sai para pregar em um outro país. Então, eu acredito que o Senhor está confirmando aquilo que Ele havia dito, depois da gente estar devidamente disciplinado, ensinado, corrigido, né? Aí Ele diz, agora vai, já que você arrumou as panelas para jogar o azeite, nós podemos, né, fazer esse negócio funcionar, né? E Marcos, eu quero dizer para você que, bom, primeiro eu quero apresentar a minha esposa, né? Marcinha, por favor, fica de pé. Essa é a mulher companheira que Deus me deu, uma companheira já de quase 28 anos, né? A gente caminha junto há muito tempo já, pela graça de Deus, promessa e bênção de Deus na minha vida. Mãe dos meus 2 filhos, Arthur e Levi, que estão lá em Sevilha agora. Agora mesmo estou num acampamento, os 2. Homens de Deus, um é um intercessor e o outro é um programador que quer ser homem de Deus também. Ele tá estudando, agora mesmo ele está estudando informática na Universidade de Sevilha, né? A gente entende que Deus também tem um projeto para ele. Depois, se você puder, você me passa seu contato, que a gente quer jogar ele no seu colo aí também, para que você o ajude a entender, né? O que Deus quer. A gente estava esses dias conversando com o Levi sobre isso. O nome dele é Levi, imagina. A gente estava conversando com o Levi sobre isso, porque ele estava assim, e daí, como é que eu sirvo a Deus nesse negócio todo, né? E pronto, né? A Márcia gravou a parte da sua mensagem, já mandou. Aí já estamos pavimentando o caminho para você chegar lá, né? Alguns anos atrás, eu escrevi um pequeno livro que não tem nada a ver com o que eu vou falar agora. Mas é um livrinho que tem abençoado tanta gente que eu faço questão de apresentá-lo. Eu só trouxe 10, eu trouxe 11, na verdade. Esse daqui é para dar para um amigo linguarudo que eu tenho aqui. Mas esse livro chama Por Trás da Língua, né? E o foco do livro é ajudar a gente a cuidar do que a gente fala. Tem muito a ver com bênção, maldição, tem a ver com reações, com edificação, etc. E esse livrinho foi uma inspiração de Deus quando eu era pastor lá em Ponta Grossa, que eu comecei a ver a igreja fofocando demais, reclamando demais, né? E aí eu disse, não, vou escrever um negócio que eu vou dar um pega nessa igreja, né? Eu falando, né? Aí eu escrevi os 12 capítulos, quando terminou, eu relendo, eu falei, mas tem uma história minha em cada capítulo. Eu falei, acho que o problema sou eu, né? Então, eu trouxe 10, se os irmãos quiserem aí contribuir. Eu não sei quanto custaria esse negócio, 5, 10 euros. Se você quiser levar um, você dá o dinheiro que você quiser dar. E esse aqui eu oferto para o Marcos aqui. Eu não conheço o Marcos, por isso eu não posso dizer que ele é linguarudo, né? Mas, tem alguns que eu dou com propósito, né? E tem alguns que eu chego na igreja e o pastor diz assim, dá um para aquele lá, né? Eu estou impactado com a similaridade de tudo que a gente está falando aqui. Desde o começo, todos vocês, os 3, foram inspirados pelo mesmo Deus que eu. Porque a gente
Ufa, né? Tá funcionando esse negócio, tá funcionando, né? Porque eu estou vendo uma coerência na construção do que Deus está fazendo aqui, que é assustadora até, para falar bem a verdade para vocês, porque significa que Deus tem um propósito muito além do que a gente está vendo aqui. Porque se o Senhor costurou isso desse jeito, né? Um empresário, um apóstolo que não fez teologia, né? O outro que veio aqui falar da história da Bósnia, né? dos eslovenos, né? dos Balcãs, o outro que trabalha na Espanha como pastor. Se Deus está costurando esse negócio desse jeito, é porque a coisa é para expandir demais. Então eu acho que é muito bom a gente gravar o que está acontecendo aqui, porque vai ser um marco nas nossas histórias. Eu tenho a impressão de que a gente está vendo um negócio aqui novo que está surgindo. Então eu venho compartilhar, sem essa toda grande expectativa que eu não tinha, mas sabendo que o Senhor tinha colocado no meu, não a grande expectativa não, sem essa perspectiva, melhor, que eu não tinha, né? Mas com a expectativa de compartilhar algo que pudesse dar uma base para a gente, eu trabalhei um pouco numa das áreas que eu posso dizer assim, que eu estou me tornando um conhecedor um pouquinho mais profundo, que é a cosmovisão bíblica. Durante muito tempo, eu fui tradutor de pregadores sobre a cosmovisão bíblica. Eu me associei a um grupo chamado Universidade Livre Transforma, não sei quantos de vocês já ouviram falar, e através da universidade a gente viajou muitos lugares no Brasil, e eu era o tradutor do espanhol e do inglês para o português, falando sobre cosmovisão bíblica. O que é essa perspectiva bíblica para a construção da sociedade e as áreas em que a gente deve, de fato, trabalhar. Trabalhei com, não sei, alguns talvez conheçam, Landa Cope, Daryl Miller, Bob Moffitt, Stephen McDowell, Vishal Mangalwaldi, traduzindo toda essa turma para o português. E a gente viajou muito o Brasil falando sobre isso. Até que teve um dia que a gente estava num hotel lá em Minas, no Ouro Minas, a Landa Cope disse para mim assim, eu não venho mais para o Brasil. Eu falei, mas por que não? Ele disse, porque agora é você que vai ter que falar. Eu falei, Deus me livre, que é isso? Ela disse, não, é você, porque eu já vi você falando, e eu vejo que você já sabe o que precisa ser dito. Aí, claro, eu mergulhei nos livros, aprendi também, buscando muito ao Senhor para poder entender, e vivenciando isso também, experimentando, colocando em prática, né? Para saber aquilo que Deus tem para a gente. Então, eu construí até um curso, está na plataforma do Luciano Subirá, da orvalho.com, chamado Cosmovisão Bíblica e a Construção da Sociedade. Para quem de vocês que fala português e gostaria de conhecer um pouquinho mais, o curso está lá. Eu vi que tem alguns livros do Luciano ali para vender, não sei quem que está expondo, mas se você quiser, por favor, se não conhece o Luciano, pode comprar livro do Luciano Subirá, vale a pena mesmo. Bom, cosmovisão bíblica e a construção da sociedade. Eu preciso fazer uma introdução a esse tema. A gente olha para o mundo hoje e vê um mundo que está, assim, fervilhando. Como disse o Túlio, em partes muito separadas, estamos em oposição, estamos brigando muito, discutindo demais. Esses dias eu estive no Brasil, alguém falou, o Brasil ficou muito polarizado, e eu não conseguia pensar em outra coisa senão dar graças a Deus, porque é sinal de que a luz de fato está fazendo diferença entre as trevas, né? Não é igual, não é a mesma coisa, e não dá para chamar a mesma coisa, coisas que não são iguais. E eu fiquei feliz porque está se revelando quem é quem e quem crê em quê. Quem defende o quê? Então está ficando claro, né? Independente de... Bom, a briga é natural entre nós os brasileiros, né? Enquanto você não conhece o espanhol, e depois você vai ver como que a briga é natural. Mas a briga é natural entre nós os brasileiros, e a gente é muito emoção, muito coração, a gente grita muito e tal, mas... No final do dia a gente está lá tomando uma cervejinha junto. Você não, brasileiro não toma cervejinha. Na Espanha pode, aqui no Brasil não. Mas no final do dia a gente está lá junto tomando um cafezinho, né? E a gente está desfrutando junto. Mas
essa briga foi boa para mostrar quem é quem e quem crê em quê. Isso nos ajuda também a selecionar os padrões e os valores que constroem nossa fé e a nossa praxis, e a nossa prática. Porque quando você define em que você crê, então você consegue construir uma sociedade baseada no que você crê. Porque eu não sei se você sabe, mas as leis que a gente tem hoje no governo, as leis civis, são resultado da sua fé. Talvez você nunca tenha feito essa conexão. Vamos fazer aqui rapidinho. A sua fé, ou a fé de um povo, vai determinar a moralidade desse povo. Porque o povo crê em um Deus ou em uma divindade, e essa divindade diz para ele o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é bem e o que é mal, o que ele deve ou não deve fazer. Então, a fé desse povo constrói a sua moralidade. A moralidade de um povo, vivenciada dia após dia, edifica a tradição desse povo, os costumes desse povo, a cultura desse povo. Olha, cultura vem de culto. Vem de cultivar e, por outro lado, de culto. O que você cultiva dentro de você? O culto é isso, o que você cultiva dentro de você. Então, a sua fé constrói sua moralidade constrói sua tradição e sua cultura, e a sua cultura vai ser depois escrita numa constituição, aprovada lá no Congresso sobre o que deve e o que não deve ser feito, segundo a perspectiva desse povo. Mas essa lei, no fundo, veio da onde? Lá da fé, teu sistema de crença. Então, se você quer mudar leis num determinado país, porque você acredita que essas leis não estão boas, estuda primeiro a fé desse povo, se tem fé, ou se já não tem mais, ou em que crê. Se crê num Deus transcendente, ou se crê num Deus, ou se crê em si mesmo, no ser humano como Deus, ou se crê no Estado como Deus, e paternalista, e doador de todas as coisas. Então, essa fé que você tem, vai acabar lá, na lei do seu país. Isso reflete muito a nossa fé, vai construir nossa sociedade. E quando nós, como cristãos, nos esquecemos deste caminho, a gente entrega essa construção nas mãos de homens e mulheres ímpios. Vou contar um negócio para você aqui. A gente reclama do mundo como ele está hoje, e a gente até tem uma boa explicação escatológica, que Jesus está voltando, e estava escrito que ia ser de mal a pior mesmo, o trem ia ficar ruim e tal. Mas vou falar um negócio para você. Se a igreja tivesse feito seu papel, não estaria assim. Não estaria assim. Aí você vai dizer, não, mas e Paulo que disse? Paulo declarou algo que ia acontecer, mas não quer dizer que essa era a vontade de Deus. Ou você acredita que a vontade de Deus é que a gente viva se estapeando, matando uns aos outros? Você acha que é isso que Deus planejou para o mundo é o que a gente está vendo? Não é. Então o que Deus planejou para o mundo e não está acontecendo? Eu pessoalmente acredito que quando Jesus fala assim, ide por todo mundo e fazei discípulos, é para melhorar o mundo, não para piorar. Eu não acredito que o Senhor me deu uma responsabilidade e me disse assim, você vai trabalhar igual um cão, mas não vai dar nada certo. No final vai estar pior do que estava antes. Vocês acreditam que Deus mandou vocês aqui para a Eslovênia para trabalhar, ralar o coco, perder o cabelo, no meu caso, e você no final ele diz assim, ó, está pior do que estava quando você chegou. Eu não creio nisso. Eu creio que o Senhor nos enviou para transformar a sociedade e levar a sociedade a um ponto de experimentar o reino de Deus. O reino tem que vir, e o reino não vai vir quando Jesus voltar. O reino já está aqui, entre nós, e somos nós que devemos executá-lo. Um reino, como fala o apóstolo Paulo em Romanos 14, 17, um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito. E depois ele fala em Coríntios, um reino que não é de palavras, mas é de poder no Espírito. Então nós estamos aqui como instrumentos nas mãos de Deus para mudar
mudar o mundo à nossa volta, não para piorar o mundo, mas para mudar o mundo. Estão me acompanhando aqui, não? Eu quero me fazer entender. Se eu não estiver conseguindo me fazer entender, aí eu preciso disso, sabe? Eu preciso que a gente saia daqui entendendo isso, que o Senhor chamou você aqui, não é só para salvar a alma, é para a restauração de todas as coisas, estabelecendo o reino do Senhor. Colossenses 1:20 diz o quê? Que ele foi enviado, Cristo, para reconciliar com Deus só as pessoas? Não, todas as coisas. E quando fala todas as coisas, dá para dar uma pesquisadinha no grego, e o grego que eu pesquisei é que panta, em grego, quer dizer todas. E todas é um absoluto, não é um absoluto? É um absoluto. O que é que fica fora de todas? Nada. Está tudo lá. Então, quando diz que quer restaurar todas as coisas, ele quer restaurar o homem. Aleluia, glória a Deus, Jesus morreu pelos nossos pecados para nos restaurar. Mas o pecado destruiu todas as coisas. E Cristo não pagou só o pecado para restaurar o homem. Cristo pagou o pecado para restaurar todas as coisas. Porque Deus ama o mundo. A palavra mundo no grego é cosmos. A gente traduz, para a gente português, ou não sei se no esloveno é assim, mas cosmos, a gente fala do espaço sideral e tal, né? Mas a palavra grega, cosmos, que está ali, Deus amou o mundo de tal maneira, essa palavra cosmos não é só o ser humano. Cosmos, a tradução do grego é ordem, equilíbrio, encaixe perfeito. Deus amou o que Ele fez, a ponto de dar seu filho, para restaurar o que Ele fez. E o que Ele fez? Foi só o homem? Não, Ele fez todas as coisas. Então o Senhor veio para restaurar todas as coisas. Começa com o indivíduo, é isso mesmo. Começa com com o primeiro Adão, depois o segundo Adão, que agora veio restaurar todas as coisas. Começa com agora a partir de tem discípulos, e nós vamos expandindo essa restauração por todos os lugares. Agora, qual é o alcance dessa restauração? Alguns séculos atrás, a igreja cristã sabia, talvez não tão conscientemente, mas sabia da sua influência. Eu estudando um pouquinho a história, porque eu queria saber por que as universidades rejeitam tanto ao Senhor. Se o Senhor é a fonte do conhecimento, e eu acredito que o proverbista tinha razão quando ele disse que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quiser traduzir isso numa tradução um pouco mais amplificada, você pode dizer assim, que o conhecimento de Deus, ou a admiração por Deus, é a origem de toda a ciência. Esse texto em hebraico também significa isso, a admiração por Deus, o que os americanos chamam de a admiração por Deus é a origem do espírito científico, que faz você querer saber as coisas. Então, se isso é verdade, por que a academia, que deveria estar estimulando o conhecimento científico, abomina Deus? E eu passei a pesquisar. E eu entendi alguns detalhes aqui, rapidamente, para passar para vocês. Que houve uma época em que as universidades estavam nascendo e elas nasciam de dentro das igrejas. Quem plantou universidade a primeira vez, ou as primeiras universidades, foram as igrejas. A primeira universidade existente, dizem que tem uma universidade árabe, num conhecimento, mas na antiguidade, mas essa universidade não teve segmento, porque ela tinha outros valores e outros princípios. Mas lá em Bolonha, no século XIV, nasceu a primeira universidade, dentro de um mosteiro, porque as pessoas queriam investigar sobre a natureza, porque conheciam a Deus e queriam conhecer o mundo. Depois vieram todas as outras universidades, nascendo em mosteiros, nascendo em conventos, nascendo plantadas através da igreja, até
as primeiras 110 universidades norte-americanas, que são hoje consideradas as mais tops, junto com as inglesas, bom, Cambridge e Oxford são universidades que nasceram dentro de igrejas. Oxford é protestante, Cambridge é católica, mas todas nasceram dentro de igrejas. As primeiras 110 universidades norte-americanas das primeiras 110, 106 foram plantadas por cristãos ou por igrejas. Estamos falando de Harvard, de Princeton, de Yale, estamos falando de Berkeley, todas essas grandes universidades plantadas por cristãos. Por que a igreja simplesmente está fora da universidade? Por quê? O símbolo de Harvard era Jesus, a igreja e a verdade. E agora está lá só Veritas, sem Jesus e sem a igreja. Aí eu passei a pesquisar, e eu descobri o seguinte, que no século século XVI, quando um tal de Galileu Galilei começou a questionar a veracidade do sistema geocêntrico, né, de que a Terra era o centro do universo, porque a igreja e os estudiosos daquela época diziam que a Terra era o centro do universo, e era importante para a igreja cristã daquela época, a nossa, viu? A igreja daquela época era importante que a Terra fosse o centro do universo. Por quê? Porque a igreja era o centro da Terra. Isso significa que a igreja era o centro do universo, né? Então, era importante manter essa concepção. Quando Galileu questiona e disse, não, o Sol é que é o centro do nosso sistema, a igreja cai em cima dele. E quer calar a boca dele e diz, você vai morrer se você não mudar de ideia. Aí ele diz, eu mudo, não tem problema nenhum, não vamos morrer por causa disso, né? Aí dizem as histórias que ele falou para o advogado dele, o companheiro que estava do lado dele, mas que é o sol, né? Tá, eu não ensino mais isso, mas que é o sol, né? A igreja então se levantou contra. Alguns anos mais tarde, um tal de Kepler, Johannes Kepler, na Holanda, já protestante, que não tinha que dar satisfação para ninguém, nenhuma igreja, ele disse, não, Galileu estava certo, o centro do nosso sistema é o Sol, não a Terra. A ciência ficou abalada. Quando esse conhecimento chega nas universidades, é abalado o conhecimento ou a fé que as pessoas têm em Deus, porque se a igreja errou, quem errou? Deus. Então a Bíblia, que não está aqui comigo, devia estar, não está? A Bíblia, eu tenho no celular, viu? A Bíblia errou, porque a igreja era a voz de Deus, e se a voz de Deus pisou na bola, Deus não é confiável. Deus não é confiável. Então Deus passou a ficar andando para fora das universidades, mas ninguém tinha coragem de dizer, de propor outra solução, porque a única solução conhecida era que Deus criou o mundo. Essa era a solução conhecida, até 1859. Em 1859, um outro cara chamado Charles Darwin lança um livro chamado A Evolução das Espécies. O nome do livro é enorme, eu nem lembro mais, mas o livro é A Evolução das Espécies. Quando ele lança esse livro, ele lança com uma base, hoje a gente sabe, pseudo, mas uma base científica. Então ele faz a proposta que aquela turma de séculos antes não tinha como fazer para desconsiderar Deus. Então ele diz, tem outra solução que não é Deus. E a solução que não é Deus é que houve uma evolução das coisas. Nesse momento, a academia entra com uma divisão. E agora eu preciso explicar para você como é que funcionavam as universidades. Talvez você saiba disso, quem sabe eu estou chovendo no molhado. Mas as universidades que formavam médicos, políticos, advogados, economistas, etc., essas universidades tinham a primeira matéria que todos os alunos tinham que estudar, qual era? Teologia. Teologia era chamada de a mãe de todas as disciplinas.
Porque se o cara quisesse conhecer sobre leis, ele tinha que saber sobre o justo juiz. Se o cara quisesse conhecer sobre medicina, ele tinha que saber sobre o Criador do ser humano. Se o cara quisesse saber de política, ele tinha que conhecer sobre o Rei do Universo. Então, a primeira matéria que todo mundo estudava na universidade era teologia. Até mesmo os pastores não se formavam em seminários. Não existia seminários, institutos bíblicos, escola da Bíblia, não tinha nada disso. Se o pastor quisesse ser pastor, ele tinha que ir para a universidade. E porque lá na universidade, agora presta atenção nisso que a gente entra já no tema aqui. Lá na universidade, ele aprendia sobre política, porque ele ia ser pastor de políticos. Ele aprendia sobre medicina, o pastor aprendia sobre medicina porque ele ia ser pastor de médico. Ele aprendia sobre advocacia, direito, porque ele ia ser pastor de advogado. Ele aprendia sobre economia, porque ele ia ser pastor de empresários. Então o pastor conhecia um pouquinho de tudo para poder pastorear a sociedade. Ele não era pastor da igreja, ele era pastor da cidade. Ele era pastor da cidade, não era da igreja. Só que quando essa ideia de Darwin entra e os acadêmicos finalmente têm uma base para dizer Deus não é necessário, a briga começa a acontecer. Que briga é essa? Alguns dizem, não, nós precisamos manter firme a palavra de Deus. Ela tem que ser, a teologia tem que ser a base de tudo. Outros vão para outro lado e dizem, não, Deus errou. Deus errou lá com Galileu, quando falava com a igreja, quando falava sobre a teoria geocêntrica, então ele não é confiável, temos que tirar Deus daqui. E a briga foi tão grande que de repente surgiu um grupo chamado liberais, e não são liberais na economia, são os liberais no pensamento, e surgiram os fundamentalistas. Os fundamentalistas dentro da academia disseram, então dá a teologia para a gente que a gente sai daí, que a gente não quer misturar com vocês. E aí então nós começamos os institutos bíblicos, os seminários, as escolas da Bíblia. E ao invés da gente começar a preparar pastor para a cidade, a gente ficou preparando pastor para as igrejas. A gente deixou de preparar os pastores para a cidade e começou a preparar pastor para a igreja. Então o pastor já não sabe mais de economia, de ciência, ele não sabe mais de política, ele não sabe mais de nada disso. O pastor agora o que ele sabe é de Velho e Novo Testamento e olhe lá, dependendo de onde ele estuda, é isso aí. E o pastor, ele se retrai, a função pastoral se retrai e ele passa a cuidar do seu guetozinho, do seu rebanhinho aqui. O que ele ensina? Ele ensina algumas coisas interessantes sobre viver santo, sobre adorar a Deus. E de repente começa a vir um outro ensino muito forte, porque essa época também foi a época da guerra, da secessão, da guerra civil americana. E a guerra civil americana trouxe um sentimento de depressão e frustração para os americanos muito grande, porque 600 mil jovens morreram nessa guerra. E os Estados Unidos, a América, era para ser o novo mundo, baseado na Bíblia, sua Constituição, o seu povo, a construção de um novo céu e uma nova terra. E de repente a gente está brigando aqui, matando batista, matando presbiteriano, que está matando metodista, que está matando... E nós matamos todo mundo, e agora? O que nós estamos fazendo? A depressão foi muito forte. A única saída para essa tristeza na academia, nas universidades, mas na sociedade norte-americana, a única saída foi olhar para o céu e dizer, vem Jesus. E aí a gente começou a compor hinos como, vencendo, vem Jesus, firme nas promessas. E aí a gente começou a compor hinos que apontavam para o futuro e a volta de Jesus. A igreja passa a tirar os olhos da terra e da sua responsabilidade social e passa a olhar para o alto. E aí eu me lembro muito dos anjos quando descem, enquanto os apóstolos estavam vendo, os discípulos vendo Jesus subir, os anjos têm que... Quanto tempo eles devem ter ficado lá para Deus ter que mandar um anjo dizendo, ei, o que vocês estão fazendo olhando para o alto aí? Para de olhar para o alto e vai fazer o que Ele mandou vocês fazerem. Mas a igreja está olhando para o alto.
Foi nessa época que surgiram as denominações ou seitas do advento. Os adventistas, os mórmons, testemunhas de Jeová, apontando a volta de Jesus. Por quê? Porque essa terra não dá mais. Tipo o que está acontecendo hoje, a gente vendo que não dá mais, começa naquela época, estou falando de 1800 e pouco, começou a surgir essa turma dizendo, não dá mais, Jesus tem que voltar. Aí a gente começa a fazer uma oração oposta à oração de Jesus. Jesus, em João capítulo 17, ele diz, Pai, eles não são desse mundo, mas eu rogo que não os tires desse mundo, mas que os livres do mal. Aí a gente ora, tira a gente daqui, Senhor. Aí Jesus diz, não tira não, Pai, não tira não. Tira a gente daqui, Jesus. Ele, não, Pai, não tira não, porque a gente tem algo a realizar aqui. Mas a igreja tirou os seus olhos da terra e começou a olhar o céu. Está na hora da gente colocar os olhos na terra, não porque o mundo em si é bom, mas que a missão que o Senhor nos deu é de restauração e reconciliação. Jesus vai voltar. A discussão escatológica é muito comum nos meios acadêmicos teológicos. E eu pulei fora dessa discussão escatológica, porque para mim, a discussão escatológica se resume em 2 princípios que eu assumi para mim. E não quero ofender ninguém com esses 2 princípios, de maneira nenhuma, mas é para deixar bem claro. O primeiro princípio é que Jesus vai voltar, isso é certo. Ele prometeu, a Bíblia fala disso, os apóstolos falam disso, ele vai voltar, amém, queridos? O segundo princípio é que não tem nada a ver com isso. Ele vai voltar a hora que ele quiser. Ele vai voltar a hora que ele quiser voltar. E se ele quiser voltar hoje, antes do almoço, vai ser bom, apesar de a gente perder a massa, mas vai ser bom. Não vai ser bom se ele voltar hoje, antes do almoço? Vai. Agora, o que tem a ver com isso? Nada. Jesus disse, algumas pessoas dizem, o evangelho tem que ser pregado até o último da terra, então Jesus virá. Se a gente pregar rápido, Jesus volta rápido. Não, no mesmo capítulo de Mateus 24, Jesus disse que só o Pai sabe o dia e a hora. Então já está marcado, irmão, já está na agenda. Tem nada que você possa fazer para adiantar ou para adiar. Nada, já está marcado. Está marcado, sua responsabilidade é pregar até o último da terra. Agora, o que eu preciso fazer então? O que o Senhor me mandou fazer. Eu quero que quando o meu Senhor volte, se for hoje ou amanhã ou daqui 50 anos, que Ele volte e diga, você está trabalhando, Rawlinson? Vem para cá, filhão, que bom que você está fazendo o que eu mandei você fazer. É isso que eu quero que ser encontrado trabalhando. Esse é o pano de fundo, eu não sei quanto tempo eu tenho, mais 10 minutos, 15 minutos? Mais 15 minutos. Tá. Então, esse é o pano de fundo do que eu quero te mostrar aqui agora. A gente não conseguiu. Será que conseguimos conectar o som? Peraí, o som aqui, peraí, me dá um minutinho aqui. Deixa eu ver se eu consegui conectar o som aqui. Ai. Já conecta. Mas o som. Não, eu vejo aqui, filho. Peraí. Vamos fazer o seguinte, deixa o vídeo para depois. Não, deixa o vídeo para depois. Vamos colocar aqui, ó. Aqui, tá bom. Eu ia colocar um vídeo, mas vocês todos falaram de portas de influência. Vamos entender onde a igreja precisa trabalhar. E por que eu chamo de portas de influência? Quer ver? Eu vou fazer uma conexãozinha aqui com você, rapidinho. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, e vocês quem dizem que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16. Aí ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois eu quero dizer para você o seguinte, quando Jesus fala, edificarei a minha igreja, o que os apóstolos e os discípulos estavam entendendo disso? Porque era a primeira vez que Jesus usava essa expressão, igreja. E Jesus não usou mais no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus, essa expressão só está aí no capítulo 16 e no capítulo 18. Jesus não fala mais disso. Os os escritores dos evangelhos, que escreveram em grego o evangelho, usaram essa palavra, que no hebraico era kahal,
usaram para o grego eclésia, ou eclesia, dependendo de onde você está. Essa palavra eclesia significava chamados para fora. Entenda algo, essa palavra foi retirada de um contexto político grego. Quando Jesus usa a expressão, o que Pedro entende? O que os apóstolos entendem? Isso tem alguma coisa a ver com política, com governo. Isso tem alguma coisa a ver, não com religião. Porque hoje a gente fala igreja, você já pensa naquele negocinho com a cruz em cima, né, com o altarzinho lá dentro, as irmãs cantando, outra orando ali no canto e tal. E aí a gente pensa nisso. Não, esquece esse pensamento, porque quando Jesus usa o termo, aqueles discípulos e apóstolos pensam em algo relacionado a governo e a política. E nesse momento, então, Jesus vai dizer: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Chamados para fora, acho que todos vocês já conhecem o termo, né? Eram os gregos que eram eleitos entre os seus pares, entre os cidadãos gregos, para governarem a cidade, a polis, daquela região. Então, quem era eleito tinha que sair para se reunir, para decidir os destinos da polis, para decidir os destinos da cidade. Quando os discípulos ouvem isso, ele está dizendo, eles vão pensar: nós temos que decidir o destino das nossas cidades? Que negócio é esse? E Jesus, para confirmar isso, fala: as portas do inferno. As portas do inferno também era um conceito grego, que o Hades tinha portas, inclusive guardado por um grande cão, Cérbero, né, que tinha 3 cabeças. Mas a ideia de portas era muito comum entre os hebreus, porque eram nas portas das cidades que os julgamentos eram feitos, eram nas portas das cidades que o comércio era feito. O povo se reunia do lado de fora da cidade, na entrada da cidade, para comercializar, para trazer o pão fresquinho, para trazer a fruta colhida, para trazer o vinho, e vendiam ali. Os anciãos se sentavam aonde para julgar? Nas portas da cidade. As portas da cidade eram também os lugares onde os rabinos ensinavam as crianças e os seus filhos. Ali juntava todo mundo num cantinho lá e começava a ensinar. As portas da cidade. Quando Rebeca é abençoada por seus irmãos, seu irmão Labão e seu pai, seus irmãos, quando ela sai para casar com Raquel, os seus irmãos dizem assim, com Jacó, muito bem, Isaac, Jacó. Gente, teve uma época que eu estava tão ruim da cabeça que eu falei que era Esaú e Jacó, Esaú e Jacu, né? Mas vamos lá, deixa eu ver se eu lembro aqui, estou tentando andar rápido. Rebeca, quando sai para casar com Isaac, ela é abençoada pelos seus irmãos e eles dizem assim: a sua descendência dominará a porta dos seus inimigos. O que significa isso? Que a descendência de Israel governaria e julgaria e governaria as nações, ou as cidades. Jesus recupera esse mesmo conceito, já mesclando com a perspectiva grega. Então a igreja de Jesus não é simplesmente um lugar. Aqui você não vai conseguir, perdão. Aqui, isso. A igreja de Jesus precisa ocupar as portas da cidade. As portas da cidade, e as portas da cidade estão nas mãos dos inimigos do Senhor. Que portas são essas? Bom, vamos lá, vamos ver caminhando aqui rapidinho. Que portas são essas? A família. A família está sendo maltratada pelo mundo. A eclésia, a própria igreja, está se envolvendo com o mundo. A gente estava falando aqui de um evangelho humanista, né, que está sendo pregado hoje. Tem até um humanismo cristão. O humanismo é o homem no centro de tudo. O humanismo cristão é Cristo no centro do homem. Mas, na verdade, é Cristo no centro de tudo. Não só do homem. Tá? Vamos lá. A educação é uma porta que o inimigo está
está dominando e eles estão surfando em onda grande na educação. Outra área, o Estado. O Estado, o governo, a política é outra área, outra porta que o inimigo tem aí os seus reis sentados e eles estão dominando e fazendo o que querem. Temos a arte e o entretenimento. A gente está falando, bom, isso não precisa nem falar, né? O que a arte virou hoje, ao invés de ser exaltação ao transcendente, passou a ser manifestação política, né? Ou manifestação ideológica. O entretenimento passa a ser uma distração para você esquecer aquilo que é verdade, aquilo que importa de fato, né? Ao invés do entretenimento ser enriquecedor, ser libertador, ele te distrai daquilo que de fato importa na sociedade, né? Você tem comunicação, os meios e a comunicação, está aí. Você tem, a comunicação está nas mãos de, bom, você já sabe, a ciência e a tecnologia, onde entra tudo isso que a gente, o próprio Anderson Scopel falou para a gente agora, né? Como ele conseguiu restaurar e recuperar e santificar a programação. Ué, é ou não é? Ele deu propósito à programação. E a ciência e a tecnologia precisam voltar para as mãos do povo de Deus. E finalmente os negócios, business, precisam voltar para as mãos do povo de Deus. Alguém disse uma vez aí, eu não lembro qual é a estatística, mas que se nós juntarmos todos os cristãos evangélicos do mundo, nós temos o segundo país mais próspero da terra. Se juntarmos todos os cristãos evangélicos do mundo num só lugar, nós vamos ter o segundo país mais rico da terra. Porque o dinheiro já está nas nossas mãos. O Senhor já deu, o Senhor abençoa seu povo. Você não acredita nisso? O Senhor abençoa seu povo. Mas por que a gente não consegue mobilizar isso para o reino? Bom, eu vou obedecer o horário, mas eu quero pegar na parte da tarde, vou partir daqui, tá? Para a gente continuar. Eu acho que eu tenho uma outra oportunidade, né? À tarde, é isso? Então tá. Eu quero partir daqui e quero contar algumas histórias para vocês nestas áreas, para que vocês vejam como que o reino de Deus pode avançar em cada uma dessas áreas, tá bom? Só vou passar para você aqui alguma coisa. Olha, a importância da gente possuir essas portas. A família revela Deus Pai, os atributos de amor, cuidado, as leis do amor, a moralidade, a autoridade e a saúde emocional e espiritual. Tudo é responsabilidade da família. Você vê quando o mundo toma isso, o que acontece com a gente, né? A família também é responsável pela sinergia e a produtividade. Não é o Estado que gera emprego, ou é o Estado que faz... Não, o Estado só não precisa atrapalhar. Porque se ele não atrapalhar, o ser humano, movido por Deus e por sua própria natureza, vai produzir, vai enriquecer. Tá? Vamos lá. A eclésia revela o sumo sacerdote e a comunhão, a misericórdia, a santidade, união, cooperação são atributos. Se a igreja não está realizando isso, nós estamos com um problema. E o propósito e o foco é aqui, discipular nações. Cadê? Está aqui, ó, discipular nações, isso aqui. Etnos, discipular culturas, servir pessoas, ser coluna e fundamento da verdade e estabelecer comunidade, viver em conjunto, em cooperação. A educação revela Deus como mestre, atributos de conhecimento e sabedoria. Só estou passando rapidinho aqui para vocês, tá? Seu governo, né, as leis, a maturidade, livre escolha, informação, formação, educação para a relação com Deus e com as pessoas. O Estado e a política vai revelar o Deus justo, as leis justas. O rei vai revelar o atributo de justiça, o equilíbrio entre as relações. O governo de Deus vai falar sobre a delegação de autoridade ao povo e como o povo pode governar e deve governar. Garantia dos direitos fundamentais, proteger o desenvolvimento do ser humano e o direito à autodeterminação. São todas estas áreas, eu não vou avançar, todas estas áreas vão revelar algo da parte de Deus. Todas elas vão trabalhar conosco. Agora, quando nós deixamos isso nas mãos dos humanistas, ou dos ateus, ou dos materialistas,
todos esses propósitos vão se perdendo. Todos esses propósitos de construção da sociedade vão se perdendo. E aí você vive no mundo em que nós estamos hoje. Essa desgraça toda, essa tristeza nas artes, na política, nas relações internacionais. Por quê? Nós simplesmente pulamos fora e a gente entregou tudo isso nas mãos dos ímpios. Minha resposta para isso é voltar. Vamos voltar. Vamos entender nosso propósito. Vamos entender por que a gente foi chamado, por que a gente precisa de estar em cada uma dessas portas. É promessa do Senhor que as portas do inferno não prevaleceriam. Então, se levanta, luta, derruba quem está lá nessa porta e assume você o lugar. Essas são áreas que vão mostrar o amor de Deus e revelar Deus. Isso é literalmente o reino de Deus vindo. Isso é o reino de Deus vindo. Eu pulei fora da parte espiritual. Vocês estão vendo, entre aspas, né? Entre aspas, eu pulei fora daquilo que a gente fala, vamos orar bastante para que na ciência e na tecnologia o mundo mude. Vamos orar muito, né? Fazer jejum e oração. Não, eu pulei fora disso já. A gente tem que preparar o cara. Então, para finalizar, pego a igreja e esse cara, como falou o Scopel. Eu pego esse cara aqui, que é um historiador, e eu trabalho ele, eu preparo ele. Como é que é o texto de Efésios 4:11? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. O ministério dele sou eu como eclésia, aí eu tenho o meu trabalho como eclésia, que preparo esse historiador. Ele não vai deixar a história ser corrompida. Ele vai construir a história de verdade com base na verdade e não nas mentiras. E aí a história vai ter sentido e vai ter significado e vai transformar o futuro. Eu pego esse daqui que é o empresário e eu treino ele, mas eu sou pastor. Então, irmão, esquece esse negócio de estudar só a Bíblia. Você vai ter que ler livro de economia, porque esse cara precisa de você. Ele precisa que você saiba de economia, mas que você saiba da economia, não a economia da queda, a economia da redenção. Porque uma coisa é a economia da queda, que é o que governa o mundo hoje. Um sistema financeiro mentiroso, fictício e usurpador, concentrador de renda. Mas a economia da redenção não é assim. A economia da redenção é a abundância para repartir, é generosidade, é doação, é dar. E quanto mais você dá, mais você tem. Aí vai chegar um momento que você diz assim, eu não preciso mais. E Deus vai dizer, toma mais. Mas ele precisa aprender a economia da redenção. Aquele lá vai ser político. Não, político não precisa de ajuda, né? Eu recebi essa semana uma ligação, uma correspondência de um escritório de um senador lá do Brasil, porque eu trabalho como conselheiro e consultor político. E um senador brasileiro, a esposa dele, me liga porque querem construir um projeto, porque ele empregou um monte de crente que não sabe o que fazer. Então eles querem construir um projeto que possa abençoar a sociedade. Mas você vê, mas eles não sabem o que fazer. São crentes. Ela falou, tem até pastor na equipe. Mas eles não sabem o que fazer. Falta visão. Falta entendimento de que eu não sou pastor de dentro da igreja. Porque você tirou o pastor dentro da igreja, ele fica perdidinho, ele não sabe o que fazer. Então eu, como pastor, tenho que treinar esse político, para que ele chegando lá, não só tenha uma vida ética e moral correta, porque isso é responsabilidade dele e de todo mundo, né? Mas que ele saiba quais as leis que a palavra do Senhor diz que ele tem que votar e que ele tem que propor. Então, eu como pastor, se eu quero a transformação da minha realidade, vamos passar aqui rapidinho, se eu quero a transformação da minha realidade, eu não posso ficar só
Na igreja, eu preciso saber mais. Voltar àquela universidade lá do século XIX, século XVIII, em que eu ia para a universidade para ser pastor, mas eu tinha que estudar política, medicina, economia, eu tinha que estudar um pouquinho de tudo, para poder servir a minha sociedade, para eu poder dar para a minha sociedade a expressão do reino de Deus sobre a terra. Ok? Essas são as áreas, as portas de influência. Para mim, não tem nada mais importante e espiritual do que isso. Porque isso é a missão que a gente recebeu. Quando Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações, a palavra aí no grego não é fazer indivíduos discípulos, é fazer das nações discípulas de Jesus. Suas instituições, judiciário, legislativo, os seus processos de leis, santos, discípulos de Jesus. Fazer sua cultura, suas festas, suas músicas, suas danças, discípulos de Jesus. Fazer de suas relações comerciais, familiares, amizade, discípulos de Jesus. Nós somos chamados para discipular as nações. Começa com um discípulo? Sim, mas o foco não é um. O foco é que a gente mude a etnia, a nação. Transformação de mente ao nosso redor. Esse é o propósito. Isso é a missão de Jesus para a gente. Não esqueça, a gente não pode esquecer desse negócio. Tá bom? Deus abençoe vocês.